Meu irmão, minha irmã, estamos aqui para o segundo capítulo, para a segunda parte do nosso seminário sobre batalha espiritual. Nós estamos tratando de uma batalha espiritual. Para que nós nos preparemos para uma batalha espiritual, é necessário, acima de tudo, que nós nos instrumentemos com uma armadura. Porque quem vai para a batalha deve ir preparado para ela. Ninguém vai batalhar, ninguém vai guerrear sem estar preparado. Porque, do contrário, terá grande chance de perder essa batalha. Portanto, nessa segunda parte sobre o seminário sobre batalha espiritual, nós vamos tratar com você sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é essa a vestimenta que você vai se investir. É esta que você vai vestir, essa armadura espiritual, para que possa estar apto, para que possa estar pronto para guerrear. Lembrem-se que se prepara o cavalo para a batalha, mas de Deus vem a vitória, como diz o provérbio. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, está assim escrito: para que nós nos vistamos da armadura de Deus, e assim estarmos preparados, estarmos fundamentados, estarmos calcados e firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele veio para matar, diz a palavra, para roubar e para destruir. Desde o início da criação, ele se rebelou contra Deus. Portanto, ele tem muita experiência, muito mais experiência do que nós, seres humanos mortais, porque ele teve séculos, milênios para aprimorar os seus conhecimentos, para aprimorar os seus planejamentos, as suas estratégias, as suas táticas. Não é à toa que ele instrumentou-se com os chamados espíritos territoriais, os espíritos familiares, que estão próximos a nós, que nos conhecem, que estão cada vez mais enfronhados na nossa história de vida e sabem perfeitamente onde estão os nossos pontos fracos. Daí porque a carta de São Paulo aos Efésios diz que nós temos que estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E só podemos estar firmes se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus. Porque dele vem a vitória. Porque ele é, segundo o Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos. Efésios capítulo 6 nos dá o instrumento para que possamos resistir no dia mau. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 17, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calcados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê aí ao fundo um slide onde ele mostra, né, a armadura de Deus. Aí você pode perguntar: e se eu tiver só o capacete, só o escudo, me basta para ir à guerra? Lembre-se da história, lembre-se dos mitos, lembre-se de Aquiles, cuja única fraqueza na sua armadura estava no calcanhar. E foi lá que ele foi atingido, quando o inimigo soube qual era o seu ponto fraco.
E tenha certeza, Ele sabe os nossos pontos fracos, Ele sabe as nossas fraquezas. Por isso que nós temos que buscar em Deus a nossa fortaleza. Pois embora vivamos como homens, diz a palavra em Coríntios, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ora, quando Deus nos manda a mensagem, através de Paulo, para nos revestirmos do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da espada do Espírito e calcados os pés na preparação do Evangelho da paz, ele está dizendo que o cristão que está engajado num conflito espiritual contra o mal, esse conflito ele é descrito como o combate da fé em vários trechos da Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, 6 e 12, que continua até o crente a galgar a vida eterna do porvir. Vamos então agora entendermos, procurarmos discernir sobre o que é cada parte desta armadura de Deus. Comecemos então com o cinturão da verdade. Primeira reflexão que nós podemos trazer é qual a função do cinturão. Se nós procurarmos o sentido do dicionário, ele é um adorno, ele serve para apertar ou para segurar a nossa vestimenta. Não é para isso que o cinto serve hoje em dia? Serve para pendurar alguns apetrechos também, certo? Mas o que a palavra quer dizer com o cinturão da verdade? Isso que serve para revestir, né, a nossa vestimenta, que serve para segurar a nossa vestimenta. Ele diz que o cinturão da verdade é através dele pelo qual você deixa a mentira e fala a verdade, cada um com o seu próximo. É muito difícil, né? Nós temos mecanismos de defesa como a racionalização, como a negação, e nós costumamos a mentir para nós mesmos. Às vezes nós nem nos apercebemos que estamos mentindo e transformamos a mentira na nossa verdade. Não é fácil falar sempre a verdade. Às vezes falar a verdade para alguém é ferir esse alguém. Quando alguém nos pergunta, uma mulher, nossa esposa, nossa namorada, nossa noiva, nos pergunta: estou bela? E se você não acha que ela está bela, você diz: não está bela, ela vai se magoar contra você. Mas é preferível que ela se magoe contra você e você fale a verdade, do que falar uma mentira ou uma meia-verdade. Porque uma meia-verdade dá espaço para uma meia-mentira, e uma meia-verdade, verdade não é. Lá em Filipenses nós vemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O Salmo de Davi: aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade. Mas o que é que significa essa verdade? Essa verdade, no sentido do dicionário, ela quer dizer, ela significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. Verdade é a ausência da mentira. Aí podemos lembrar um poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre a verdade, que diz assim: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. E eu poderia dizer sua mentira. Porque nós, seres humanos, nós estamos envoltos em mentira. As ideologias que são feitas pelas classes dominantes são visões sociais de mundo que são impostas a nós para que nós pensemos que o que nós estamos pensando é nosso pensamento, mas na verdade o pensamento que pensamos é o pensamento que a classe dominante quer que pensemos. Difícil? Em síntese, nem sempre o que pensamos é o nosso pensamento. Às vezes o que pensamos é imposto pela sociedade. Daí a mídia nos levando a consumir carros novos, a consumir roupas cada vez mais caras, porque as roupas de marca são as melhores. É isso que a mídia diz. As mulheres a consumir cosméticos, hoje os homens também aderindo a essa onda de cosméticos, para retardar o envelhecimento. Envelhecimento que foi provocado pelo nosso pecado. Meu irmão, na concepção latina, a verdade é veritas, significando exatidão, precisão, rigor do que se refere à linguagem como expressão de fatos acontecidos, a relatos ou enunciados que dizem as coisas aos fatos tais como acontecidos. Na concepção hebraica, a verdade é emuná, que significa confiança. O idealismo, tal qual nós vamos encontrar na verdade e a evidência, um estudo introdutório em Tomás de Aquino, lá pela página 90, 91, o idealismo tende à verdade imanente, ao fechamento no sistema, ao conhecimento não intencional, aspiram à verdade criada por seu espírito e para si, não aceitam a verdade dada. Não aceita o dado e não deveria aceitar a experiência. Sua verdade não deveria então transcender seu próprio espírito, valendo só para este. Lembre aí no livro da República de Platão, onde nós vemos que as pessoas acreditavam que aquela sombra projetada na parede era verdade. E quando um sai para a luz e vê a verdade, tenta voltar para a caverna e mostrar aos seus amigos o que era verdade. E essa verdade não é aceita. E querem matá-lo. Porque nós vivemos em mentiras, ou em meias verdades, ou meias mentiras, no sistema de crenças, no sistema de mitos, e concebemos que isso é a verdade. E nos acostumamos com a mentira, e concebemos a mentira como a nossa verdade. O pragmatismo, partindo da verdade, de que o conhecimento deve servir à vida e favorecer as finalidades práticas, ele inverte a relação e faz com que a verdade deva ser reduzida a promover a prática da vida. Ora, a própria condução da vida e de suas finalidades depende fundamentalmente da verdade que o homem tem de si mesmo. Marlene Chauí, em seu livro Convite à Filosofia, ela recorre à etimologia para compreender o sentido da verdade. Ela tenta explicar a verdade, ela tenta reduzir a verdade, porque ela tenta expor a verdade no sentido filosófico. Ela salienta que o significado grego de verdade, aletheia, como sendo não oculto, considerando verdadeiro tudo que se apresenta como evidente para a razão. Ora, nós sabemos que nem tudo que a razão aceita como verdade é a verdade. Carl Jung, em seu estudo psicanalítico, ele diz que erros são, no final das contas, fundamentos da verdade. Se um homem não sabe o que uma coisa é, já é um avanço do conhecimento saber o que ela não é. Então, meu irmão, quando você descobre a verdade que é Deus, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
senão por mim. Ele está dizendo que Ele é o caminho da verdade. Ele é o instrumento da verdade. Ele é o portal para a verdade. E na sua pregação e no seu testemunho de vida está o caminho que devemos trilhar para alcançar a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai, ele disse vem. Portanto, Ele é o caminho. Seguindo o nosso estudo, porque que nós poderíamos passar um ano inteiro discutindo sobre a verdade, vamos ver o que significa a couraça da justiça. A couraça é a armadura que reveste o dorso, o peito. Couraça da justiça. Rui Barbosa, filósofo e jurista, escritor brasileiro, diz que a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Se a justiça, aquela questão, aquela frase, aquele ditado que faz parte do inconsciente coletivo, que diz que a justiça tarda, mas não falha, às vezes a justiça tardando, ela não vai cumprir a sua efetividade. Porque, por exemplo, se eu tenho e eu peço à justiça um medicamento que é necessário para que eu continue a viver, ou uma cirurgia que eu preciso dela para viver, e a justiça não me concede no tempo certo, eu posso ter morrido quando a decisão do juiz sair. Porque lá no inciso 35 do artigo 5º da Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E lá ele está querendo dizer que a justiça, ela é o último estandarte para a efetivação do bem, do que é bom para o ser humano. Mas isso no sentido jurídico, porque aqui nós queremos dar um sentido religioso ao que nós estamos discutindo. A couraça da justiça tem outro sentido, no sentido bíblico. Porque em Romanos, Paulo nos diz que, libertados do pecado, nós somos feitos servos da justiça. E ele nos evoca, como homens de Deus, a seguirmos a justiça. Aquele, diz o Salmo, que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, segue a Deus. Uma das tarefas, meus irmãos, mais importantes do peitoral, da couraça da justiça, né, que nos reveste aqui, é proteger o coração. Biblicamente, se nós pensarmos, a palavra coração, ela descreve a parte interior da mente, o ser interior de um homem. O que está em nosso coração, gente, determina o que somos. Afinal, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Jung nos diz que sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Antoine Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, tem uma passagem que diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E esse coração é a nossa mente, é o nosso sentimento, e esse sentimento tem que estar voltado para Deus. Em Provérbios, nós temos que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Novamente, Rui Barbosa nos diz que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É assim que nós vivemos hoje em dia. Nós temos medo
de nos dizer cristão, nós temos medo de simples expressões como abençoar a nossa comida e pedir ao Senhor que abençoe a nossa comida. E quando estamos no meio onde as pessoas escarnecem dos cristãos, muitas vezes nós nos rimos. A Bíblia diz que nós não devemos nos sentar na mesa dos escarnecedores. E nós não seguimos isso. Jesus nos diz que quem se envergonhar dele, ele se envergonhará dessa pessoa também. Ele não conhecerá dessa pessoa também. Porque se envergonhar de Cristo é negar a Cristo. Negar a Cristo é negar-se a si mesmo. É negar a sua parte do religar, da sua ligação com um plano maior, com Deus. Aristóteles, filósofo grego, dizia que a justiça é a forma perfeita de excelência moral. Isso é muito importante porque vivemos num mundo onde os preceitos morais estão sendo colocados por terra. Onde a conduta ética, onde a ação ética, que é a ação pautada na moral, hoje é totalmente considerada ultrapassada. E as pessoas faltam com a ética e tomam atitudes imorais e amorais. Porque a moral, porque ela é a prática efetiva, gente, da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-lo não somente a si mesmos, como também em relação ao próximo. Aristóteles, nesse momento aqui, não fez remissão ao que Jesus disse, mas ele disse, quando nos deu o mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que eu pratique a justiça de Deus. É preciso que eu pratique primeiro a justiça comigo, para depois praticar com o próximo. Os romanos, influenciados pelos gregos, perceberam que nem todo direito posto é justo. E hoje nós sabemos isso da nossa justiça, porque quando A pretende algo, ele pretende contra B. Se A ganha a questão, B será injustiçado na concepção de B. Então, se a justiça apenas dá o direito de um, será que essa justiça é justiça plena? Nós vemos que Deus, quando manifesta a sua graça, Ele manifesta sobre todo mundo igualmente. Ele não quer saber se no campo está a erva daninha ou se está a mais bela flor. O orvalho de Deus está para todos. Nós é que nem sempre estamos aptos, como vasos, a receber o orvalho da graça que vem de Deus. E assim, somos vasos secos, vasos não de honra, mas vasos de desonra, que muitas vezes são belos, mas em essência não são nada, porque não estão preenchidos da graça de Deus. Na Bíblia, encontram-se inúmeros relatos sobre a oposição dos profetas às ordens impostas pelos governantes, pelos mais diversos governantes. Perelman, em Ética e Direito, ele diz que a equidade, que a igualdade é a muleta da justiça. Por que a justiça precisa de muleta? Porque na maioria das vezes as categorias essenciais são colidentes. Porque há o conflito, porque nós estamos num plano de conflitos, porque nós estamos num plano de dualidade, de mal e bem, de bom e de mal, de justiça e de injustiça, de verdade e de mentira, porque só existe um lugar onde a perfeição é plena, onde a verdade é plena, que é em Deus. A justiça, meus irmãos, é de Deus. A justiça vem de Deus. A justiça emana de Deus e permanece em Deus. Os céus anunciam, diz os Salmos, a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Em Gênesis já se dizia: não faria a justiça o justo de toda a terra? Não faria a justiça o justo de toda a terra? O juiz de toda a terra?
E quem é o justo juiz? É Deus. Em Salmo capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Em Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em Romanos, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós temos também que nos revestir com os sapatos do Evangelho, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O soldado romano, que é sobre o contexto que Paulo pensa, ao idealizar a armadura de Deus, ele utilizava botas especiais, para que seus pés eles não sangrassem nas longas caminhadas que ele tinha que fazer. E essas botas lhe permitiam exatamente essas longas jornadas, permitiam que ele pudesse caminhar por muito tempo. Então, quando ele manda calçar os evangelhos, os sapatos da paz, nós temos que perceber que o nosso ego ele é dotado de um poder, de uma força criativa, conquista tardia da humanidade, a que chamamos vontade. Nós temos que ter a vontade de calçar esse sapato. Em Marcos, Jesus nos mandou ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele não disse para pregar o Evangelho aos crentes, aos católicos. Ele disse a toda a criatura. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, em Romanos. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ao fundo vocês veem uma charge, exatamente fazendo referência a Efésios 6, 11, 17. O que acontece com alguém que não tem uma armadura completa. Porque para você batalhar, a sua armadura tem que estar completa. Porque os dardos do inimigo irão alcançar o ponto fraco da sua armadura, onde você não estiver revestido da armadura de Deus. É por isso que nós devemos observar bem o escudo da fé. O escudo, que é uma peça da armadura essencial, que resguardava o corpo do guerreiro, que lá nos espartanos eles se fechavam contra as flechas que vinham do alto. Eles se fechavam de tal forma atrás do escudo que nenhuma flecha era capaz de atingi-los. E era preciso que todos juntos soubessem como compor escudo a escudo para que as flechas não atingissem ninguém. O escudo é que nos resguarda contra os golpes de lança ou de espada. Ora, em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não acredita que Deus existe e que para Deus tudo é possível e que em Deus tudo posso naquele que me fortalece, se você não entender isso, se você não tiver a fé operante do pai da fé, do patriarca Abraão, se você não tiver fé incondicional em Deus, o teu escudo não será um escudo contra os dardos, contra a espada, contra a lança do inimigo. Porque Marcos diz que tudo é possível àquele que crê. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Veja aí ao fundo a imagem, né, do inimigo. E nós nos protegendo com o escudo da fé. Quando eu me fundamento na fé, para me defender das ciladas do inimigo, as dúvidas não prevalecem, não me enfraquecem. O desespero não me enfraquece. As mentiras não me enfraquecem. Eu sei discernir quando é mentira. Porque quantas pessoas não inflamam o seu irmão
o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, o seu pai, a sua mãe, quem quer que seja, com histórias, com falsas histórias, com falsas ideias, com mentiras, com meias verdades, que parecem verdades inteiras, mas que na verdade não são verdade, porque se são meias mentiras, verdade não são. Em Salmos, nós temos escrito que Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Assim também, a fé, como está lá em Tiago, que a fé operante, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Toma agora o teu capacete da salvação, que serve para proteger a tua cabeça, a tua mente, de impactos extremos. O capacete, ele protege a cabeça, e nesse versículo, o sentido parece ser a proteção da mente. Tendo o capacete, por capacete a esperança da salvação, porque em esperança somos salvos, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, é o que a palavra nos diz. Nós devemos observar que na nossa mente surgem todas as coisas, surgem as dúvidas, mas surgem também as certezas. Então nós temos que começar a combater as obras da carne na nossa mente, para que o nosso corpo como inteiro possa repercutir a nossa vontade, o nosso ânimos que está presente na nossa alma, que está presente na nossa mente. E assim poderemos resistir às obras da carne, à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, às feitiçarias, às inimizades, às porfias, às emulações, às glutonarias, às bebedices, aos homicídios, às invejas, às heresias, às dissensões, às pelejas, às iras. Toma, pois, irmão, a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu a Satanás no deserto. Porque Satanás tenta a Deus pela palavra. E foi na palavra que ela convenceu Eva e Adão a cometer o pecado que nós chamamos de original, que fechou até que Cristo voltasse o nosso retorno ao paraíso. A palavra, ela pode ser mais cortante do que qualquer espada. É por isso que em Timóteo manda se colocar freio na língua, como se coloca o freio no cavalo. Porque a palavra dita, a flecha atirada, a pedra jogada, não voltam atrás. Por mais que você peça perdão, por mais que a pessoa perdoe, aquela palavra foi dita. E ela cortou, e ela magoou. É certo que quem parte do princípio de que devemos perdoar quem nos ofende, vai entender que as pérolas só surgem das cicatrizes das ostras. Porque é quando a areia entra dentro da pérola, que é fere, dentro da ostra, que é fere, que na tentativa de cicatrizar aquela ferida, que ela produz a pérola. Quais são tuas pérolas, meu irmão? Quais são as tuas cicatrizes? Ou tu ainda estás com as feridas abertas? Feridas abertas são locais de entrada para a atuação do inimigo, que é Satanás, nas nossas vidas. Por isso tenhamos Deus, o nosso bálsamo, o nosso lenitivo, que vai curar todas as feridas. A palavra também é chamada de espada em Hebreus. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Espírito, alma e corpo
andam juntos. Um depende do outro. Corpo, alma e espírito. O gráfico atrás mostra a tríplice constituição do homem, que nós não vamos nos atentar a ele, mas o fruto do espírito está na nossa mente. O corpo, ele é parte tangível, exterior e perecível do homem. O corpo é a bainha da alma. Lá em Daniel nós vemos escrito isso. A morte é o desembanhar a espada. O espírito do homem é a sede das suas relações com Deus. No espiritual, Deus habita no espírito. No moral, o eu habita na alma. E no aspecto físico, os sentidos habitam no corpo. Então devemos obter os frutos do espírito de forma completa: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Porque os frutos do Espírito são a caridade, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, que lutam contra as obras da carne, o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, os homicídios e as bebedices. Em Gálatas está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, revestidos, acima de tudo, pela armadura de Deus. Fecha teus olhos agora, se tu quiseres. Senhor, fortalece-me, Senhor, nesse instante, nesses últimos dias em que nós vivemos, Senhor. Ó Senhor, ergo as minhas mãos, no sentido de imposição sacerdotal, para ministrar em quem está assistindo a cura. Não a cura física, mas acima de tudo a cura espiritual, a cura da mente, para que o corpo, curadamente e fortalecido, possa cicatrizar-se. Senhor, que produzamos cada vez mais pérolas em Ti, para que essas pérolas sejam testemunho da Tua verdade em nós. Senhor, fortalece o nosso espírito para que andemos em espírito, para que cumpramos o que Tu prescrevestes em Teu Evangelho, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que são tantos os sinais, mas não sabemos quando será a Tua volta. Mas sabemos que como noivo e como noiva, que é a igreja, nós temos que estar com azeite nas nossas lâmpadas e temos que estar preparados, Senhor, a cada instante, a cada momento, porque não sabemos quando será a Tua volta, mas temos que estar preparados para a Tua volta, Senhor. E é por isso, Senhor, que eu te peço agora, reveste-nos, Senhor, com as obras do Espírito, fortalece-nos, Senhor, com as armaduras de Deus, com a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau e para que possamos andar em espírito e não cair nas ciladas do inimigo e resistirmos contra os dardos inflamados, satânicos, demoníacos, que são atirados para nós. Que não entre em nós, Senhor, as mentiras, que não entre em nós, Senhor, as dúvidas e as incertezas, que não entre em nós, Senhor, a falta de fé, a falta de esperança, Senhor, que possamos ser fortalecidos no Teu amor e amando a Ti primeiramente, possamos nos amar e amar ao próximo, cumprindo o Teu mandamento. É por isso, Senhor, que eu ministro agora, em Teu nome, em nome de Jesus, a cura em quem está me assistindo, a cura espiritual, para seguir o corpo fortalecido em espírito, poder curar-se e sanar as suas cicatrizes, em nome de Jesus. Amém.